Vamos passar agora para a próxima rodada de momentos, né, de fala. Nós estamos aqui com o professor Saulo. Seja bem-vindo, Saulo. Espero que você esteja bem. Saulo, Saulo César Paulino e Silva, ele é da USP, e o professor ele vai apresentar um pouco sobre o que ele aprendeu com o capítulo Espaço-Tempo e Espaço-Tempo. Então, é espaço, vírgula, tempo e espaço-tempo com um hífen no meio. Metáforas, mapas e fusões. Eu vou falar um pouquinho, te apresentar, Saulo, para o público, e aí, Saulo, atualmente ele está pesquisando, ele é membro pesquisador do grupo de estudos LINC, coordenado por Maria Célia Lima Hernandes, da USP, e ele trabalha no projeto de pesquisa de pós-doutorado, intitulada O Processamento de Metáforas Equativas Audiodescritas por Cegos Congênitos e o Mapeamento por fMRI, que é Imagem por Ressonância Magnética Funcional. Ele realizou pós-doutorado pela USP, no Instituto de Física, e desenvolveu a seguinte pesquisa, a audiodescrição sob a lente da imagem por ressonância magnética funcional. Saulo, muito obrigada mais uma vez por sua presença. Fique à vontade, você tem até cerca de 20 minutos para fazer sua exposição e logo em seguida a gente vai compartilhar as perguntas do público com você. Muito obrigada. Obrigado a você, Júlia, pela oportunidade. Eu vou, primeiramente, boa tarde a todos e todas. Eu estou muito feliz em poder compartilhar e, como disse a nossa colega antecessora, a Lu, que nós estamos também aqui aprendendo. Então, será uma importante para troca de ideias, para que a gente possa falar um pouquinho sobre essa questão do espaço-tempo e espaço-tempo na ótica da discussão apresentada no capítulo. Então, gostaria de fazer a apresentação, que é o capítulo 21, Espaço-Tempo e Espaço-Tempo, Metáforas, Mapas e Fusões. Um desafio, a leitura desse capítulo para mim foi bastante enriquecedora e vou tentar sintetizar nos slides que eu organizei dentro do tempo pré-determinado de 20 minutos corridos, que já estão aí em andamento. Primeiramente, antes de iniciar, eu quero fazer aqui uma menção a uma fala, a um recorte de Roland Barthes, que diz que o nascimento do leitor requer a morte do autor, uma tradução livre, lembrando que esse colóquio, a riqueza do colóquio é justamente esses nascimentos e mortes, entre aspas, né, de forma figurativa, em que cada expositor apresenta de uma maneira muito subjetiva, muito pessoal, mas que, ao final das apresentações, há uma convergência no sentido de um aprendizado coletivo. Então, quero agradecer a professora Maria Célia pelo convite, a professora Renata, a professora Mônica, e parabenizá-las pela organização desse evento. Está muito bom, tenho aprendido muito. E eu vou fazer algumas leituras, eu fiz alguns recortes, e a partir dos recortes eu tecerei alguns comentários em relação à leitura desse capítulo. A leitura do capítulo nos revela um assunto instigante que sempre esteve presente ao longo da história da humanidade, o tempo e o espaço, espaço-tempo. Nessa perspectiva, pode-se afirmar que o artigo explora a relação entre o tempo, o espaço e a linguagem, enfatizando como diferentes línguas nas mais variadas culturas os conceituam e os expressam. Então, de acordo com esse recorte temático, é possível interpretar que não há uma maneira única, certa ou errada para se conceber o tempo e o espaço, pois ocorre uma variedade de abordagens influenciada pela cultura que se reflete na língua ou nas línguas. Esse fenômeno pode ser sintetizado pela expressão variação interlinguística. Então, eu vou fazer agora algumas pontuações interpretativas a partir dessa leitura crítica do
artigo. A variação interlinguística, né? Estudos recentes revelam que as variações interlinguísticas do espaço e do tempo ocorrem nas diferentes culturas, bem como suas relações metafóricas interdominiais. Essas investigações têm sido importantes para as pesquisas neo-Worfianas. Então, mais adiante, nós vamos entender um pouquinho por que esse pesquisador, Worf, foi tão importante na construção de um novo paradigma em relação a essa questão temporal e espacial a partir de uma visão linguística. O mapeamento metafórico também preconizado por Lakoff e Johnson aparece de uma maneira importante. Eu vou fazer uma breve leitura desse reporte. A análise do mapeamento metafórico espaço-tempo, em termos da teoria da metáfora conceitual e da teoria da cognição incorporada, tem influenciado particularmente na proposta de que o mapeamento linguístico espaço-tempo, sendo baseado sobre processos cognitivos não linguísticos universais, pode ser considerado como universal. Mas aí é muito interessante, né, porque não existe uma abordagem consensual dessa questão, né? O que está em jogo nessa discussão inicial? Em uma contextualização cultural abrangente da linguagem, do espaço e do tempo. Então, vamos tentar entender um pouquinho, né, como é que a antropologia e a arqueologia, a partir de uma visão tradicional, como é que eles têm trabalhado essa questão da linguagem e do tempo. Na antropologia e arqueologia, a linguagem tem sido tradicionalmente classificada juntamente com sistemas de crenças, rituais e outras práticas linguísticas comportamentais, como base da cultura simbólica, em contraste com a cultura material, cultura, né, física, em que o mundo é construído. Nessa perspectiva, espaço e tempo, como dimensões da cultura simbólica, são articulados não apenas na gramática e no léxico, mas também em cosmologias e visões de mundo. Então, a gente vai perceber também, durante a leitura do artigo, que essa questão de uma visão da antropologia e da arqueologia, ela não é uma abordagem consensual de que a cultura material e a cultura simbólica, elas são analisadas de forma separada, né? Então, a distinção entre cultura material e cultura simbólica tem sido cada vez mais contestada na antropologia contemporânea. Espaço e tempo não são apenas domínios universais da linguagem e do pensamento, são dimensões fundamentais da ecologia sociocultural e da cognição humana, o que Bourdieu chamou de hábitos. E aqui eu fiz um pequeno esquema, né, tentando recuperar essa definição mais contemporânea. Por quê? A estrutura sociocultural do espaço e do tempo, construção e uso de artefatos que mesclam materiais, o material e o simbólico em diferentes escalas. Então, a visão tradicional faz uma análise separada do que é material do que é simbólico, e a antropologia contemporânea procura desconstruir essa ideia. Perspectivas históricas e contextuais. O estudo de algumas línguas revela que falar sobre tempo e o espaço sem metáfora seria praticamente impossível, pois muitas dessas línguas têm como domínio de origem o movimento espacial, como, por exemplo, o inglês. É muito interessante, retomando um pouco o trabalho de coleta de dados que a professora Maria Célia e o nosso grupo tem feito, sobre justamente no momento de aplicar, né, as tarefas com metáforas, e que parece que tudo é metáfora, né? Pelo menos na língua portuguesa também nós podemos fazer essa mesma analogia. E aqui as perspectivas históricas e contextuais tem dois exemplos muito interessantes, e a gente começa a perceber de que maneira a linguagem ela faz uma interface com a própria questão da física e da matemática. Newton acreditava que o tempo, assim como o espaço, era absoluto e infinito. Tempo absoluto, verdadeiro e matemático, sem referência a algo externo. Ele flui uniformemente. Isso vai ser contestado mais adiante, no início do século XX, pela teoria restrita da relatividade de Einstein, que enfatizada pelo matemático Minkowski, que eu particularmente não conhecia. Então, Minkowski vai
vamos dizer assim, vai trazer mais luz sobre essa teoria da relatividade de Einstein, que vai justamente contestar Newton. A esse respeito, Minkowski afirmou o seguinte: a partir de agora, o espaço por si só e o tempo por si só estão fadados a desaparecerem na mera sombra, e somente uma espécie de união dos dois preservará uma realidade independente. Então, na verdade, não existe, segundo a teoria de Einstein, reforçada por Minkowski, não há uma separação de tempo e de espaço. Então, aqui eu procurei sintetizar de forma ilustrativa a teoria de Newton, né? O tempo vai numa direção, ele flui uniformemente numa direção, independente de elementos externos, né? E a teoria de Einstein, que também ela apresenta dois momentos, né? A teoria restrita de 1905 e a geral, que vem complementar a restrita em 1915. A ideia básica da teoria é que a presença da matéria encurva o espaço-tempo. Assim, quanto maior for a massa do corpo, mais ele curvará o espaço-tempo ao seu redor. Eu, particularmente, aprendi bastante aqui com essa leitura. E só para enriquecer um pouquinho, o que é restrito, o que é geral, né? A teoria da relatividade restrita foi publicada em 1905, no artigo Eletrodinâmica dos Corpos em Movimento. A teoria da relatividade geral foi apresentada em novembro de 1915. A conjugação dessas duas teorias vai explicar o que eu tinha dito anteriormente, que é uma contestação à teoria de Newton. E aqui nós chegamos àquele paradigma, a construção daquele paradigma que eu havia falado lá no início da apresentação, né? Benjamin Lee Worth, que é assim que se diz, ele é um linguista norte-americano e autor do princípio da relatividade linguística. Então, ele vai trazer essa nova visão da relatividade linguística em detrimento ao absolutismo, né? Inúmeras línguas oferecem expressões variadas de perceber e interpretar o mundo, levando assim seus falantes a conceberem-no de forma plural. Esse princípio teve como base os conceitos de tempo e temporalidade, por exemplo, na língua Hopi, dos nativos norte-americanos. Então, Worth afirmou que o tempo Hopi, o Hopi, creio que seja Hopi, é não newtoniano. O que significa isso? Não tem uma noção geral ou intuição do tempo como um contínuo, né? Presente, passado, presente, futuro, né? Então, essas culturas vão dar um tratamento ao tempo de forma diferente dessa nossa visão ocidental. Então, aqui também eu fiz um pequeno esqueminha para tentar simplificar um pouquinho, né? Espaço, tempo, duração e sucessão, a relação que existe entre esses conceitos. Conceitos culturais de intervalo de tempo, a conceptualização cultural e a expressão linguística de intervalos de tempo, ou seja, conceitos lexicalizados de intervalos de duração temporal, são conhecidas por serem culturalmente variáveis. Muitas pesquisas linguísticas antropológicas abordaram a variabilidade em sistemas de calendários, ou sistemas de quase calendários, né, e nas práticas sociais de contagem de tempo. Então, a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre, né, para exemplificar, do calendário gregoriano, né, que tem um início lá com o nascimento de Cristo e vem se desenvolvendo nesses 2023 anos, né? Sistema de calendário, então, partindo dessa pressuposição anterior aqui que nós estávamos falando de conceitos culturais de intervalo de tempo. São quantitativos, no sentido de serem baseados em um sistema de medição, pois segmentam e medem a duração temporal na abstrata quarta dimensão newtoniana. Então, tem-se aí uma metrificação do tempo, uma medição, vamos dizer, que se soma em quantidade, né, a partir dessa ideia de sistema de calendário. Distinção dos intervalos de tempo, que o texto discute. Intervalos baseados no tempo são cronológicos, como nós falamos do calendário gregoriano, né? Métricos e referenciados a uma medida objetiva de tempo decorrido. Exemplos do calendário gregoriano: ano, mês, dia e hora. Então, nós percebemos que essa quantificação ela é toda organizada em forma de medição, né?
Intervalos baseados em eventos são qualitativos e normativos por natureza, não métricos e referenciados a acontecimentos. Então, por exemplo, as 4 estações, elas não são metrificadas, elas são baseadas nos acontecimentos. Sistema de quase calendário, que seria seria quase calendário, mas não chega a ser. Então, ele traz um pouquinho essa discussão. Eu só destaquei porque eu achei interessante e proveitoso no sentido de tentar entender o que é um quase calendário. O tempo na sociedade Nuer era baseado em mudanças ambientais e relacionado com atividades sociais. Esse conceito temporal era, portanto, um produto da interação entre tempo ecológico e o tempo de estrutura social. Embora tivesse nomes para meses lunares de sociedade, Nuer, conforme descrita por Evans Pritchard, não contava ou media o tempo como conhecemos. A língua não tinha uma palavra para a noção abstrata de tempo, nem para as unidades de tempo. Os pontos de referência temporais eram fornecidos por atividades sociais. Esquemas temporais relacionados a metáforas espaciais, duração, extensão temporal, sucessão, posição temporal. Como é que nós interpretamos isso? Essa construção leva a uma analogia entre duração e extensão espacial, sucessão e posição espacial, frente, atrás, antes e depois. A professora Júlia diz que adora física. A gente acaba aprendendo mesmo. Professora, depois você vai, por favor, você vai me monitorando em relação ao tempo que eu tenho, tá? A analogia entre 4 minutos, então eu vou adiantar aqui. Esquemas temporais relacionais e metáforas espaciais. Aqui eu acho que é importante, surge essa ideia de tempo de time. O tempo de é a base esquemática da gramática de tempos verbais. Eu acho que isso é muito importante para nós que trabalhamos com línguas, né? E o tempo S, ele é atemporal. O que significa? Né? Na medida em que representa eventos em termos de sucessão, tá? Então, eu vou procurar aqui, eu tinha feito vários slides, mas eu acho que não vai haver tempo, eu vou tentar sintetizar já para caminhar para o final. Todas as línguas possuem recursos para comunicar o tempo em um evento referido, relativo a outro evento. No entanto, permanece a questão de saber se todas as línguas codificam linguisticamente tanto as relações de time quanto S-time. Vou também passar aqui. Eu acho que isso aqui também é importante. Deixa eu ver aqui mais adiante. Eu acho que eu vou direto para as línguas que vão exemplificar bem essa questão para finalizar aqui essa breve apresentação. Bom, como o tempo é tratado em diferentes línguas. Então, o texto ele faz alguns recortes de línguas indígenas, principalmente, contrapondo com o inglês em algum momento. Então, o Aymara e o Quechua, os termos Naira, frente e Kipa, atrás são usados para descrever o tempo. A direção para as quais esses termos são usados difere da visão ocidental. Então, há sempre uma espécie de choque cultural para nós ocidentais, tentar vislumbrar como é que essas diferentes culturas trabalham o tempo, né? O Navajo da cultura indígena norte-americana, o tempo é conceituado como um processo contínuo de crescimento de volta para os ancestrais. Então quebra essa lógica nossa de que o passado é atrás e o futuro é à frente, né? Então para eles funciona de uma outra forma. Em vez de ver o passado como atrás, eles veem como uma parte contínua da trajetória de crescimento. Também a língua Apache, os nomes de lugares na língua Apache posicionam as pessoas no espaço e também as fazem olhar para trás no tempo. Bacana. Isso demonstra como sua concepção de espaço e tempo está interligada. No inglês, ele faz aqui um contraponto. O artigo também menciona o uso de termos espaciais em inglês, como I, from, off e behind, para descrever eventos futuros e passados. Embora o inglês use essa metáfora espacial, a direção é diferente da usada em Aymara e Quechua. E Mian, uma língua que eu não conhecia, usa o termo sino, derivado de sim, antigo, para se referir
a anteriormente ou mais cedo. Isso ilustra como as línguas podem usar palavras e construções semelhantes para se referirem às relações de tempo e esse tempo. Então, eu queria agradecer pela oportunidade, eu sei que é muito corrido, tinha muito mais coisas para falar, queria só fazer um breve comentário final, professora Júlia, se você me permite, que eu chamei de inferências comentadas. O cinema levou para as telas diversas criações ficcionais que, de certa forma, ao meu ver, intertextualizam inferencialmente com a discussão proposta nessa apresentação. Então, como amante da ficção científica, eu me deleitei em alguns pontos desse texto e achei muito interessante. Então, deixarei indicado aqui 3 filmes que abordam a questão temporal de maneiras singulares, porém convergentes, a partir do conceito ocidental de temporalidade. São 3 filmes que vão falar sobre tempo dentro da visão ocidental. Se vocês já assistiram, bem, se não assistiram, fica a recomendação. O primeiro deles é um filme de 2011, Contra o Tempo. Eu não vou dar spoiler, mas é voltar no tempo, um soldado que volta no tempo, no mesmo ponto, para tentar impedir um desastre. Então, é tentar manipular o tempo nesse sentido. O segundo filme, e esse aqui eu achei fantástico, se vocês já conhecem, o curioso caso de Benjamin Button, que é uma criança que nasce velha e, à medida que ela vai crescendo, ela vai remoçando. Mexe com as nossas concepções temporais e filosóficas, inclusive. E, por último, o Feitiço do Tempo, que também é uma forma de trazer a discussão do tempo, a repetição de uma mesma cena diversas vezes, infinitas vezes, e que coloca essa nossa lógica temporal em questionamento. Então, muito obrigado e estou à disposição para tentar responder pelo menos o que for perguntado. Muito obrigado. Obrigada, Saulo, por estabelecer essa semente de diálogo, né, que é a ideia daqui do colóquio. Eu achei incrível você fazer a indicação de filmes, e eu não sei se seria indelicado, mas tem um filme que é mais recente, que é aquele Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, que eu acho que faz essa correlação da questão do espaço-tempo a partir de outras perspectivas, né, que não aquela que a gente já está bem acostumado aqui no Ocidente, da linearidade. É muito interessante. Eu anotei aqui, é tudo e em todo lugar, o quê? Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Legal. Você Obrigado, vai Júlia. pirar quando assistir. Quem assistir aqui vai pirar, quem gosta desse assunto. É muito legal. Veja, Saulo, me instigou bastante, porque a sua fala, né, esse artigo que você leu e você mencionando tudo que aprendeu, e aí no meio da sua apresentação você foi falando sobre o povo Hopi, foi falando sobre outros povos indígenas, e eu estive lendo um livro muito legal, muito bom, chamado O Desejo dos Outros, uma etnografia dos sonhos Yanomami, de Hannah Limuya. E aí, nesse livro, a autora, né, a pesquisadora, ela demonstra de maneira muito forte, como o espaço-tempo para o povo Yanomami, para os povos Yanomami, está muito interligado ao conceito de sonho, interligado também ao limite de construção da realidade a partir da própria linguagem usada para tratar de sonho. Então, a forma como se fala sobre sonho, eles misturam muito com a fala deles sobre o cotidiano, especialmente os xamãs, né? Eles têm essa mistura do espaço-tempo, que é muito diferente desse olhar ocidentalizado que a gente tem com relação a isso. E aí eu vejo muitos paralelos entre conceitos da física e questões relacionadas à linguagem. Aí, Saulo, eu queria te perguntar, o que é que você vê de paralelo entre essas duas grandes áreas de conhecimento que você podia trazer aqui para a gente como um olhar pessoal, a partir dessa questão do espaço-tempo? O que é que você poderia delimitar aqui como correlação entre a área da física e a área da linguagem? Bom, Júlia, eu acho que você me deu a oportunidade de falar um pouquinho sobre, de maneira bem sucinta, sobre a pesquisa. Então, quando eu fiz inicialmente com o professor Said Rabani, na física, o estudo
da audiodescrição a partir do uso da fMRI, eu não tinha nem noção, viu, Júlio, o que era a fMRI. Eu só tinha referência para uso médico, para questão de saúde, mas, assim, como é que essa ferramenta, por exemplo, pode nos auxiliar a entender como o cérebro de um cego congênito funciona, né? E aí a gente vai construir, fazendo uma construção coletiva e interdisciplinar. Então, tem o nosso colega, o Joel Cervantes, que faz, ele e a Mariana fazem a, a leitura desses dados e transformam esses dados em algo que nós possamos, que nós conseguimos digerir, porque eu acho que o papel da física e da linguagem, aparentemente tão díspares, na verdade convergem no sentido de que o ser humano, ele é uma riqueza inesgotável que proporciona essa exploração tanto da física, né, quanto a questão da linguagem. Então, eu acho que a gente sai um pouco do teórico, só da área cognitiva, e vai um pouco, colocar um pouco a mão na massa, visualizar o cérebro, como é que ele funciona. É isso que você queria. Tinha caído o Obrigada, sinal Sal. aqui. Eu Obrigado acho que você. caiu um pouquinho, mas se você quiser falar um pouquinho sobre uma outra temática que é assim, a gente sabe que tem algumas teorias que falam que a linguagem é co-criadora, né, de realidades temporais e espaciais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, fazendo uma correlação com o próprio artigo. Ele menciona algo do tipo no artigo, o autor? Eu acredito que quando, se eu bem entendi a sua pergunta, você quer reformular, só para ver se eu Sim, realmente entendi? sim, o autor ele menciona algo relacionado ao fato de que tem algumas teorias, né, que dizem que a linguagem cocria realidades temporais e espaciais. Esse autor ele menciona alguma dessas teorias, ele fala algo do gênero. O que é que você teria para dizer a gente? Olha, eu acho que, se eu bem entendi o que você está perguntando, quando ele traz essas diferentes línguas, por exemplo, com diferentes percepções espaço-temporais, ele está trazendo essa relativização da linguagem, como, por exemplo, esse paradigma construído, que eu não conhecia também, essa, essa, essa teoria que parece que vem um pouquinho na relatividade do Einstein, que é um físico e matemático, e o Orff, né, traz isso para a questão da linguagem, ele constrói esse paradigma. Eu, particularmente, não tinha esse conhecimento. Não sei se é nesse sentido que você está perguntando. É sim, muito obrigada, viu, Saulo? Muito obrigada pela sua participação. É ótimo contar com você. É, eu gostaria de agradecer em nome de toda a comissão organizadora. Eu que agradeço e estou à disposição, viu? Muito obrigado. Muito obrigada.